بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Meus respeitosos ulamás, meus queridos irmãos e irmãs, primeiro vamos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, que constantemente tem concedido a nós os seus ni'mats, os seus favores. E os favores de Allah subhanahu wa ta'ala são incontáveis. A nossa presença no masjid, neste dia abençoado, também é uma dádiva da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Tem pessoas que fizeram a intenção de fazer Salatul Jumu'ah, de escutar as palavras antes do Jumu'ah. Porém, algumas situações acabaram impedindo a eles de fazerem-se presentes neste local. Estamos no melhor local, no melhor dia, na melhor hora. São vários favores de Allah subhanahu wa ta'ala, meus queridos irmãos. Vem mencionado aqui, quando o inteligente aponta o seu dedo, indicando algo no céu, o ignorante não olha para o céu, mas sim olha para o dedo do inteligente. Infelizmente, hoje em dia, nas coisas que têm a ver com o Din, em tudo aquilo que está relacionado com o Din, nós encontramos nesta situação. Alguém indica algo e, infelizmente, nós, por causa das situações que estamos a viver, nós não olhamos para aquela tal coisa que está a ser indicada, acabamos olhando ou para a pessoa que está nos a indicar, ou da forma que ele está nos a transmitir aquilo. Meus queridos irmãos, hoje em dia, o Ummat encontra-se numa situação de tanta ignorância que nós já não valorizamos aquelas coisas que devem ser valorizadas. O ayat que nós mencionamos no início, Allah subhanahu wa ta'ala diz que وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, que todo aquele que honrar, dignificar, enaltecer os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, então esta pessoa, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, esta pessoa tem um sinal de taqwa, tem um sinal de iman no seu coração. Hoje em dia, o muadhin e o adhan estão a ser desvalorizados, não pelos kufares, não pelo não muçulmano, mas com os próprios muçulmanos. Infelizmente, meus queridos irmãos, esta é uma ação reprovável, é uma ação que cada um de nós tinha que fazer tauba e mudar a sua atitude. Se nós analisarmos os ahadiths mubarak de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nós chegaremos à conclusão de que o muadhin ou o adhan, seja o muadhin, seja o adhan, tem um grau muito elevado no Islã. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran que وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Qual é aquela palavra? Quem é aquela pessoa que profere melhores palavras do que aquela pessoa que chama o outro
para Allah subhanahu wa ta'ala. A questão é, meus queridos irmãos, qual é o trabalho do muazzin? O que é que este muazzin está a fazer? Quando ele começa a proferir as palavras, o que é que ele está a fazer? Ele está a fazer um da'wah, está a chamar as criaturas para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran que não tem como existir melhores palavras do que aquela pessoa que chama os outros para Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje em dia este muazzin, infelizmente, não está a ser valorizado. Hoje em dia o adhan também não está a ser valorizado, meus queridos irmãos. O adhan é um sinal do Islã. O adhan é um sinal do Islã. Da mesma forma que nós, quando olhamos para a Kaaba, olhamos para o Coran, por exemplo, nós olhamos com uma certa reverência, um certo valor, um certo respeito. Então, cada um de nós também, quando escuta o adhan, ele tem que ter isto dentro dele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meus queridos irmãos, menciona num hadith que al-mu'adhinuna atwalu an-nasi a'naqan yawm al-qiyamah, que os mu'adhins, aquelas pessoas que fazem o adhan, nós sabemos, são mu'adhins. Os mu'adhins serão as pessoas com o pescoço mais prolongado no dia de Qiyamah. Se nós analisarmos linguisticamente, pescoço longo até pode parecer um defeito. Porém, os muhaddithuns, explicadores do hadith, mencionam várias razões, interpretam este hadith de várias formas. Uma delas é que a pessoa com pescoço longo no dia de Qiyamah significa que vai ter uma posição exaltada, vai estar num local elevado. Outros mencionam que pescoço longo no dia de Qiyamah significa aktharun nasi raja'a, aquela pessoa que vai ter mais esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós sabemos naquele dia, meus queridos irmãos, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, aflição total, cada um vai estar a fugir de um lado para o outro, etc. Porém, os muadhins vão estar tranquilos, relaxados e vão ter esta esperança de que a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala há de vir. O rahmat de Allah subhanahu wa ta'ala há de vir. E tem vários hadiths. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam relatou vários hadiths mostrando este valor do muazzin. Hoje em dia, o muazzin, infelizmente o muazzin, quando passa, nós nem sequer às vezes damos salam. Mas passa Maulana, alhamdulillah, damos salam. Lógico, é bom. Vamos fazer com Maulana também, com o imam do masjid. Mas também devemos fazer com os muazzins, meus queridos irmãos. O valor do muazzin é muito elevado. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que al-imamu dhaminun wal-muazzinu mu'taman. Que o imam, aquele nosso líder aqui, no masjid, por exemplo, al-imamu dhaminun, ele é alguém responsável, ele cuida da nossa sociedade, etc. E o al-muazzinu mu'taman. E o muazzin, ele é alguém que está a ser confiado. Explicando isto simplesmente, de uma forma simples, o muazzin, por exemplo, nós confiamos nele de tal forma que às vezes nós nem sequer olhamos para o nosso relógio. Vamos dar um exemplo prático. Às vezes a pessoa está no chapa, por exemplo, está-se a mover de um local para outro, seu telefone está desligado, não tem carga no mês de Ramadã. Ele sabe, ele saiu do serviço a correr para ir fazer Maghrib no seu masjid, para quebrar o seu jejum no masjid, por exemplo. Mas esta pessoa encontra-se no chapa está a demorar, paragem aqui, paragem ali. No momento que esta pessoa ouvir o adhan, ele vai quebrar o seu jejum ou não vai? Ele vai quebrar o seu jejum. Ele tem aquela confiança para o muazzin. Então, este muazzin, nós confiamos ele até este ponto, que nós estamos a entregar as nossas tarefas, as nossas ações do din, mas nós não estamos a respeitar a ele. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: al-imamu dhaminun wal mu'adhdhinu mu'tamanun. No mesmo hadith depois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Allahumma arshidil a'imma, o Allah, guie os nossos imãs, waghfir lil mu'adhdhinin, o Allah, perdoe os nossos mu'adhdhins. Nenhum de nós tem dua de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de maghfirat, além dos mu'adhdhins aqui, pelo menos. Pode ter outras pessoas, sim, tem outras narrações, etc. Mas
os muadhins explicitamente Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez dua de maghfirat para eles. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não disse que aquele muadhin tinha que ser árabe, ou aquela pessoa tinha que fazer adhan como o adhan do Egito, ou como da Arábia Saudita. Não disse nada disto. No momento em que a pessoa faz o adhan, ele está incluído dentro deste hadith. Este muadhin, meus queridos irmãos, temos que começar a valorizar. Acho que hoje os muadhins não poderiam estar aqui também. Senão vão pensar que falaram conosco para falarmos esse tipo de tópico, etc. Não. Meus queridos irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: Man adhana sab'a sinina muhtasiba, que toda aquela pessoa que fizer o adhan durante 7 anos, muhtasiba, com aquele intuito de receber a recompensa da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, kutibat lahu bara'atun minan nar, esta pessoa recebe um certificado do salvamento do Jahannam. Hoje em dia nós todos estamos a fazer dua para Allah subhanahu wa ta'ala nos afastar do Jahannam, nos proteger do Jahannam, etc. Porém, o muadhin, independentemente se ele está a fazer este dua ou não, e um grande muhaddith explica que, independentemente também se ele chegar a estes 7 anos ou não, estes 7 anos é a condição, mas no momento que ele está a fazer o adhan, mesmo se ele começou a fazer o adhan hoje na hora de Jumu'ah, e fez a intenção de que eu vou continuar este trabalho para mais 7, 8 anos, esta pessoa também está incluída dentro deste hadith. Então, toda aquela pessoa que fizer adhan durante 7 anos, kutibat lahu bara'atun minan nar. No outro riwayat, meus queridos irmãos, no outro riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que man adhana 12 sanatan, que toda aquela pessoa que fizer adhan durante 12 anos. Durante quantos anos? 12 anos. Wajabat lahul jannah. Então, Jannat torna-se obrigatório para esta pessoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não disse dakhala al-jannah. Se wajabat lahul jannah, que Jannat torna-se obrigatório para esta pessoa por fazer adhan durante 12 anos. Meus queridos irmãos, em algumas cidades, aqui na Beira não sei, mas em algumas cidades tem muadhins. Eu conheço um muadhin, agora já deve estar uns 20 e tal anos a fazer adhan. Quantos anos? 20 e tal anos. Mas infelizmente pessoas passam de um lado para o outro, parece que não viram ninguém. Temos que tentar mudar esta atitude e ensinarmos a partir de já nossas crianças. Subhanallah, nas madrasas nós sabemos, nossos asatidha ikram, nossos ustades, professores, etc., demonstram esta educação boa aos nossos alunos, aos nossos filhos, e dignificam os ulamás. Nós geralmente notamos isto, não só aqui na Beira, em qualquer uma outra cidade também, mas nós notamos isto quando chega um alim, etc., nossas crianças vão lá dar um salam, perguntam ao Maulana às vezes como está e tudo mais. Mas esta forma de respeitar os ulamás também tem que ser mostrada aos nossos muadhins. Os nossos muadhins merecem isto, meus queridos irmãos. Os nossos muadhins merecem isto. Este adhan e o muadhin são coisas muito valorizadas no Islã. Vem mencionado no hadith que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que quando ele quisesse entrar numa cidade para conquistar aquela cidade, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha aghara yastami'u al-adhan, que quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentava entrar numa cidade para conquistar aquela cidade, então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'u al-adhan, istima' significa procurar, escutar com atenção, tentava escutar se daquela cidade saía lá o adhan ou não. Se saísse de lá o adhan, se conseguissem escutar o adhan lá, e geralmente isto era feito na hora de Fajr, mas se conseguisse ouvir o adhan de lá, então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entrava naquela cidade aminan, em paz, tranquilo, sabia que aqui tem muçulmanos, ninguém vai me fazer mal. Mas se não ouvissem o adhan, aí já entravam também com a intenção de conquistar aquela cidade. Por baixo deste hadith, muhadithun explicam que o adhan era o meio de salvaguardar aquela cidade. Porque se o adhan não fosse escutado, então aquela cidade poderia ser atacada e serem destruídos. E quem é que protegia eles? O adhan. Quem é que fazia o adhan? O muadhin. Hoje em dia este muadhin
já não tem valor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith que لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Que não há nada que escuta, que consegue escutar onde o som do muadhin chega. Madá صوت المؤذن, onde o adhan dele consegue ser escutado, independentemente se aquilo é 2, 3 metros do masjid, independentemente se é 100 metros, se é 1 quilômetro. Onde chegar a voz dele, todas aquelas coisas que estão naquele local testemunham a favor deste muadhin no dia de Qiyamah. Estes muadhins têm testemunha no dia de Qiyamah. E outro hadith menciona que não são coisas só com vida, mesmo coisas sem vida. Neste hadith fala de jinnun, insun, insanos, jinnates, etc. Então, meus queridos irmãos, o muadhin, estamos a repisar esta parte, o muadhin tem um valor exaltado no Islã. Vem mencionado no hadith que ليؤذن لكم خياركم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم. Que o melhor dentre vós tem que fazer o adhan. Quem é que deve fazer o adhan? O melhor dentre vós. E quem tem que dirigir o salah são aqueles que têm mais conhecimento do Coran. Então este muadhin está a ser mencionado nos hadiths de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam como a melhor pessoa. No outro hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una ash-shamsa wal-qamara wan-nujuma wal-adhilla li dhikrillahi ta'ala. Que, na verdade, os melhores dos servos de Allah, aqui não está a falar que é melhores pessoas, está a falar dentre os servos de Allah. Já é uma restrição. Mas dentro desta restrição de servos de Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a falar dos melhores dentre eles. Inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una ash-shams. Que melhor dentre os servos de Allah subhanahu wa ta'ala são aqueles que controlam, que observam o sol, a lua, as estrelas, wal-adhilla, as sombras. Todas as formas, na altura eram as formas de poder controlar o tempo. Então eles controlavam o tempo, usavam as coisas para controlar o tempo com um único intuito, de dhikrillahi ta'ala, para a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Para a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou muitos hadiths, meus queridos irmãos. Muitos hadiths. Não vamos mencionar todos, não é possível. Mas queríamos simplesmente chamar a nossa atenção. Chamar a nossa atenção. Que é algo que, infelizmente, nós todos estamos a falhar. Começando por mim, todos estamos a falhar. Às vezes estamos a escutar o adhan, nem sequer damos aquele respeito. Pelo menos nós pararmos, respondermos aquelas palavras do muadhin. Pelo menos isto, imitarmos as palavras, o que ele está a falar, nós fazermos o mesmo. Este é o mínimo. Adhan não pode passar. Nós escutarmos o adhan, parece que não aconteceu nada nas nossas vidas. Mencionamos no início que este é um sinal de Allah subhanahu wa ta'ala na terra. Então, meus queridos irmãos, temos que virar a nossa atenção. Se nós não respeitávamos o adhan, não dignificávamos o muadhin, a partir de hoje, vamos começar a fazer. Vamos fazer esta intenção, que a partir de hoje, cada um de nós vai começar a fazer isto. Estas são aquelas pessoas que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dignificou tanto no hadith. Mencionou os seus valores, muitas virtudes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou muitas virtudes nos hadiths relacionados ao muadhin. Aquelas pessoas que estão a chamar as criaturas para Allah subhanahu wa ta'ala. Naquele hadith que estávamos a mencionar, que dizia que aquela pessoa que faz adhan 12 anos, man adhana 12 sanatan wajabat lahu al-jannah. Neste hadith, a continuação dele vem lá mencionado que wa kutibat lahu bi kulli ta'dhinin
situna hasana. Por cada adhan que ele faz, ele ainda tem 60 recompensas. وَبِكُلِّ إِقَامَةٍ 30 hasana. E por cada iqama, 30 vezes. Então, tirando o Jannah de ser obrigatório para ele, por cada adhan, e cada adhan são 60 e cada iqamat são 30. São recompensas imensas, meus queridos irmãos. São muitas recompensas. Nós tínhamos que querer ser muadhins. Se nós analisarmos na vida dos sahabas radiallahu ta'ala anhum ajma'in, nós vamos encontrar lá o desejo e a ânsia de querer fazer adhan, de querer ser muadhin. Hoje em dia, nós todos, nas madrasas pequenas, por exemplo, nos maktabs, nossas crianças querem ser hafiz. Mashallah, não há dúvida. Querem ser ulamás, amanhã querem ser imãs, mas dificilmente vamos ouvir alguém a dizer que eu quero ser muadhin. Porque, infelizmente, o valor do muadhin é algo que ninguém sabe, é algo que não está a ser mencionado. Então, nossas crianças também não têm aquela aspiração. Vem mencionado hadith de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Vem mencionado que ele diz: Nadimtu alla akuna طلبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل الحسن والحسين مؤذنين. Que eu tenho um remorso, tenho um arrependimento. Isto ele falou depois do falecimento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele mostrou este remorso, este arrependimento que ele tinha. Ele diz que eu estou arrependido por eu não ter conseguido pedir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ele fazer Hassan e Hussein, filhos de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, muadhins. Este era um desejo que ele tinha. Estamos a falar de quem? Desejo de quem? De Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Não era qualquer sahaba. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, certa vez chegou uma caravana, são incidentes longos, certa vez chegou um grupo de pessoas, veio ter com ele, e ele começou a fazer perguntas, começaram a conversar, pediu relatório, etc. Então, dentro daquela conversa, eles demonstraram que quem faz o adhan, dentro deles, eram pessoas normais, pessoas que não estavam a ser valorizadas. Então, Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu fez umas expressões com as suas mãos, mostrando repúdio, de que não gostou do relatório que aquelas pessoas deram, quem é que fazia o adhan. Este é número 1. E no fim deste riwayat, Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu diz que لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذنت. Se eu tivesse a capacidade de poder fazer o adhan, fazer o trabalho de muadhin, com as responsabilidades do khilafat, eu haveria de ser muadhin. لأذنت, eu haveria de fazer o adhan. Este era o desejo de quem? Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu. Aquela pessoa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que لو كان بعدي نبيا لكان عمر, que se depois de mim fosse para existir alguém que poderia ser um profeta, seria Umar radiallahu ta'ala anhu. Esta mesma pessoa está a mostrar o seu desejo, a sua ânsia de ser muadhin. Em poucas palavras, ele explicou que eu não posso ser, não fui muadhin na minha vida porque tinha medo de comprometer o trabalho de khilafat que tinha sido dado. A responsabilidade que ele tinha de cuidar da sociedade no geral. Mas se não fosse isto, ele haveria de ser muadhin, meus queridos irmãos. Hoje em dia, este adhan, este muadhin, estão a ser desvalorizados. Sahabas radiallahu ta'ala anhum ajma'in, meus queridos irmãos, mostravam dignidade, reverência para este adhan. Hoje até tínhamos programado falar um pouco da história do início do adhan, mas o tempo não ia nos permitir. Mas para nós percebermos isto, da mesma forma que as outras religiões têm uma forma, um chamamento, nós temos o nosso adhan. Nós temos o nosso adhan. E, meus queridos irmãos, se nós olharmos tudo o que está relacionado com o adhan, tudo o que está relacionado com o adhan é algo espetacular. Este adhan onde é que é feito? No melhor local.
O adhan não pode ser feito nas nossas casas. Se você está a fazer salah em casa, não há necessidade de fazer o adhan. Então o adhan está a ser feito onde? No melhor local. Ahabul biladi ila Allah masajiduha. Que o melhor lugar que existe na terra são os masjids. E o adhan está a ser feito neste local. O adhan está a ser feito na melhor língua, na língua árabe. E este adhan, meus queridos irmãos, desde o tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, estava a ser feito com pessoas de muito valor. Quem fazia o adhan no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era Bilal radiyallahu ta'ala anhu. E tem outros sahabas também que faziam o adhan. Abdullah ibn Maktum, por exemplo. Mas Bilal radiyallahu ta'ala anhu, qual era o valor que ele tinha perante Allah subhanahu wa ta'ala? Qual era o valor que Bilal radiyallahu ta'ala anhu tinha perante Allah subhanahu wa ta'ala? Então, meus queridos irmãos, chega aquele momento que cada um de nós tem que começar a ponderar. Cada um de nós tem que começar a ponderar. Vem mencionado num hadith que لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول, que se as pessoas soubessem qual é a recompensa que se encontra no adhan e no primeiro saf, ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Se as pessoas soubessem qual é a recompensa de fazer o adhan e de estar presente no primeiro saf para os homens, neste caso, então estas pessoas não haveriam de encontrar alguma outra forma para fazer o adhan ou para estar no primeiro saf, excepto tirando sorte. Illa an yastahimu significa tirar sorte, fazer totobola. Qual é o nome que vai sair? Quem é que vai fazer adhan hoje? Todos nós haveríamos de querer fazer o adhan. Mas hoje em dia pode chegar a hora da adhan. Por exemplo, 17h15, o muadhin não está, nós todos ficarmos sentados, porque não é nosso trabalho. Lógico, temos que ter ijaza de permissão, etc. Mas não existe aquela ânsia, aquela ganância, aquele querer fazer esta ação. Esta ação parece que é uma ação que não tem valor. Meus queridos irmãos, temos que valorizar esta ação e quem está a fazer esta ação. Todas as criaturas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith, al-khalqu iyalullah, que todas as criaturas são como se fossem familiares de Allah subhanahu wa ta'ala. Fa-ahabbu al-khalqi ila Allah man ahsana ila iyalihi. E melhor dentre essas criaturas todas é aquela que é bondosa para com as outras criaturas. Então vamos lá imaginar, meus queridos irmãos, ser bondoso para com aqueles que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez doar para eles. Allahumma ighfir lil mu'adhdhinin, e vários outros doados que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez para eles, meus queridos irmãos. Então, meus queridos irmãos, sem prolongar, cada um de nós tem que sair daqui com esta intenção. Primeiro, eu vou aprender como é que se faz adhan. Aprendermos a fazer o adhan da melhor forma possível. Este é número 1. Número 2, fazermos intenção de respeitar o adhan onde quer que nós... Se está no masjid, está no campo, está a andar, está na rua, em qualquer local, vamos respeitar o adhan. E também vamos respeitar o muadhin. Não quer dizer que quando eu encontrar o muadhin no masjid eu vou dar salam, eu vou rir com ele. Vou perguntar como está, mas quando eu encontrar ele lá na zona, vou encontrar ele no mercado, eu não vou cumprimentar a ele. Temos que respeitar e dignificar cada um deles. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê hidayat e compreensão destas palavras que acabamos de ouvir, tentarmos transmitir e pôr em prática. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.